Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso terceiro encontro é marcado hoje pelo tema A Virgindade Perpétua de Maria. Então nós vamos ver logo alguns textos que vão nos introduzir dentro deste tema. O primeiro é o de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24, que diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sonho, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Na leitura desse texto, algumas de outras expressões religiosas colocam o fato de que até que, é como se dissesse, depois ela teve outros filhos. Esse até que é só com relação a Jesus. Mas não é isso que toda a Sagrada Escritura quer nos dizer. Toda essa argumentação, principalmente no contexto protestante, se fundamenta na palavra enquanto do texto de Mateus. Ou seja, esse até que. Se bem que há outros textos da Sagrada Escritura que mostram o que significa essa palavra enquanto. O segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 3, vai dizer que a filha de Saul, Micol, não teve filhos até ou enquanto o dia de sua morte. Quer dizer, então, que depois da morte dela, ela teve filhos? Porque ela não teve até que enquanto chegasse a morte. Se for pela tese protestante, quer dizer que a filha de Saul, depois de morta, teve filhos. Ora, isso é um absurdo? Até que ou enquanto, no contexto da Sagrada Escritura, quer dizer nunca. Na verdade, isso é um hebraísmo para dizer nunca. E convém lembrar que a língua hebraica é uma língua pobre para expressar muitas coisas. Nós temos um português rico, nós temos outras línguas riquíssimas, como o grego, por exemplo, mas o hebraico não. O hebraico não tem todas as palavras e procura algumas para poder expressar aquilo que desejam. E aqui nós nos encontramos com uma expressão que serve para indicar justamente a não existência de outra coisa, algo que possa vir depois. E outra coisa, ainda poderia dizer também, que não quer dizer que pelo fato de dizer até quando, depois obrigatoriamente tenha tido outros. Um outro exemplo com relação à Arca de Noé. Noé solta um corvo, está em Gênesis 8, de 6 a 7. E esse corvo saiu e não tornou mais, até que as águas tivessem baixado, ou tivessem secado. Ora, então quer dizer que quando a água baixou, o corvo voltou? Claro que não. O corvo não voltou mais, mas o texto diz até que tivesse voltado. Vamos mais além. Entregar-te-á nas suas mãos os seus reis, e fará que não fique memória de seus nomes debaixo do céu. Ninguém te poderá resistir até que, ou enquanto, os tenha feito em pó.
Tá aí, Deuteronômio 7, versículo 24. Os reis foram conduzidos à sua ruína. E depois de terem sido conduzidos a ruínas, até que, está aí a expressão de novo, eles puderam resistir. Não puderam, porque eles já foram colocados como pó, destruídos da mesma forma. O enquanto da frase de São Mateus não indica que Maria perdeu a virgindade. Não tem nada a ver. E se coloca uma ressalva ao anjo. Ela mesma diz que não conhecia homem. Para ser mãe de Jesus, ela precisava ser virgem. Porque depois aceitaria perder a virgindade para ter filhos comuns. Maria foi preparada para ser mãe de Deus na terra e ser exclusiva de Deus. Maria é templo escolhido, feito por ele para ser dele e não ser usado por homens. É toda plena para ser de Deus. Claro que isso não quer dizer que a Virgem Maria, se casando, estivesse cometendo um pecado, mas convém lembrar que todo o prazer de Maria está voltado para o Senhor. Temos um sinal, uma virgem vai dar à luz. É o sinal de Isaías 7,14. Se ela depois se tornasse mãe de outros filhos de modo normal, se poria muito mais em dúvida a virgindade e a própria divindade de Jesus. A virgindade de Maria é sinal da divindade de Jesus. Outro detalhe importante é a virgem, que a virgem, esse artigo a, é o re do grego, significa na compreensão do evangelista, que já escreveu o texto do evangelho depois da ressurreição, algo que se refere à realidade de Maria como um todo, e não só antes de conceber Jesus. Quando se diz a virgem, se liga ao texto bíblico do Antigo Testamento, se liga à mulher. E essa virgem, essa mulher, é toda de Deus. A Sagrada Escritura mesmo se encarrega de colocar Maria, toda ela, no projeto de Deus. Alguém poderia ainda escrever que Maria não continuou sendo virgem. Isso só foi antes do parto. Depois de dar à luz, dizem os de outras expressões religiosas, que ela teve outros filhos. E estaria na palavra de Deus. Estaria dando continuidade ao projeto de Deus do crescei-vos e multiplicai-vos. Aqui também cabe outra observação importante. Lembre-se, o Antigo Testamento diz que Deus fez o homem e a mulher e diz crescei-vos e multiplicai-vos. E muitas vezes encontramos pessoas aí de algumas igrejas que dizem que o celibato é algo contrário à vontade de Deus. Existe um pecado nessa forma de dizer, um erro, uma ignorância com relação à palavra de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo, o verbo feito carne, obediente à vontade do Pai, não se casou. Viveu o celibato. O profeta Jeremias também viveu a virgindade. O profeta João Batista também viveu o celibato sendo virgem. Portanto, dizer que ser celibatário é ferir a lei de Deus, então está dizendo que Jesus Cristo é um pecador. Que Jeremias errou nesse ponto. Que o profeta João Batista também. E alguns apóstolos que fizeram a opção por viver segundo Cristo de modo absoluto. Quer dizer, quem faz determinada interpretação está errando. Porque o sinal da virgindade legítima é o próprio Cristo. E aí podemos pegar Jeremias, João Batista, alguns apóstolos. E lembre-se de São Paulo. Possivelmente ele nunca tinha se casado. E se foi casado, desistiu para viver segundo Cristo. E se não foi, viveu permanentemente para Jesus Cristo solteiro. Escolheu Cristo como seu verdadeiro tesouro. Ora, esse dado está presente em Maria, a Virgem, e que não fere a palavra. Pelo contrário, ela é toda de Deus. O próprio Jesus Cristo vai dizer que alguns se fazem eunucos por amor do reino dos céus. E Maria, mais do que ninguém, por ter sido preparada, pensada, amada, feita, templo de Deus, instrumento para que Deus viesse ao mundo feito carne, certamente Maria, com um grau de espiritualidade tão elevado, não tenha feito nenhuma escolha a mais, além dessa de viver absolutamente por Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos assegura. Além desse assunto do celibato, da importância de viver a consagração, existe ainda outro ponto
que podemos trabalhar, que é a questão da progenitura, ser o filho primogênito. E aí vai dizer, mas Jesus era o primogênito, quer dizer que teve outros? A Sagrada Escritura nos prova que não. Necessariamente alguém por ter um filho não quer dizer que tenha tido um segundo, um terceiro, um quarto. E esse filho, mesmo sendo único, é chamado de primogênito. Tomemos alguns textos do Antigo Testamento, como Êxodo 13, versículo 2, que fala, consagra-me todo o primogênito. Também Êxodo 22, 29, que diz, dar-me-ás o primogênito de teus filhos. E o livro dos Números, todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri os primogênitos da terra do Egito, consagrei para mim todo o que nasce primeiro em Israel. Desde o homem até o animal, são meus. Eu sou o Senhor. Números 3, versículo 13. Daí porque todo primogênito devia ser apresentado, resgatado no templo. E São José e a Virgem Maria foram obedientes à lei e apresentaram seu primogênito no templo. E ofereceram por ele 2 pombinhos ou 2 rolas, que era o resgate imposto aos pobres, conforme podemos ver em Lucas, capítulo 2, versículos de 21 a 25. Se a mulher não tivesse outros filhos, mesmo assim seria primogênito. E com relação a Cristo, mesmo sendo o primeiro, não significa, de modo absoluto, que Maria tenha tido outros filhos. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3 diz, não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Com esse texto, outros dizem, olha aí, os irmãos de Jesus. Aqui cabe uma reflexão com o próprio texto da Sagrada Escritura. Nós devemos fazer, portanto, uma viagem dentro do Evangelho para saber se realmente esses são, de fato, filhos de Maria ou irmãos no sentido de que são parentes muito próximos.